O Saber Direito desta semana é sobre direito de família. O curso fala sobre casamento e união estável, nulidades do casamento, conjugalidade, reflexos sucessórios. As aulas são com a professora Patrícia Fontanella. Olá, eu sou a professora Patrícia Fontanella e na aula de hoje nós trataremos de dois institutos muito importantes no direito de família, curatela e tomada de decisão apoiada. Pois bem, quando se fala em família, vamos falar também de solidariedade. E é certo que nós temos normas, disposições normativas no livro de Direito de Família que dizem respeito à solidariedade. Para quem não sabe, quando se fala de solidariedade social na própria Constituição, e aí nós estendemos para a solidariedade familiar, até bem pouco tempo, nós não tínhamos a solidariedade como um dever jurídico. Ela passava muito mais por uma caridade, por um ato, por uma benesse. Então, apenas no final do século XIX e início do século XX é que a solidariedade passa da categoria fato social para direito-dever. E, nesse sentido, noções jurídicas do dever de assistência, de dívida social e de função social são categorias que vêm juntamente com a categoria solidariedade social e que hoje está prevista no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. E é claro que a família é ou deveria ser uma teia de solidariedade recíproca e a legislação não esquece disso. O legislador, a verdade, não esqueceu disso. E, portanto, quando nós falamos do direito de família, existem institutos importantes que têm a ver com essa solidariedade, que transformam efetivamente em dever jurídico, o dever de cuidarmos das pessoas que estão próximas a nós, no nosso núcleo familiar. Esses institutos são tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Esses três institutos são próprios do direito de família para pessoas que reclamam uma atenção especial, como as crianças e os adolescentes, órfãos, os incapazes civilmente, absoluta ou relativamente incapazes. Então, nesse sentido, quando nós falamos nesta aula de curatela e de tomada de decisão apoiada, nós temos dois institutos que são muito importantes, que têm como pressuposto justamente esse auxílio àqueles que efetivamente necessitam e estão no nosso contexto, normalmente no nosso contexto familiar. Para tratarmos de curatela e do processo de tomada de decisão apoiada, nós temos que lembrar das regras sobre capacidade e incapacidade previstas no Código Civil. O artigo 1º do nosso Código Civil estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e obrigações, deveres, na ordem civil. Artigo 1º. Então, todo ser humano, ele tem capacidade de direito. Lembrando que o nascituro tem a proteção dos direitos da personalidade desde a concepção. Então, nesse sentido, existe uma capacidade, muitas vezes, que nós precisamos ou ter uma idade para exercê-la plenamente, no caso dos maiores de 18 anos, que têm capacidade plena. Antes disso, e menores, por exemplo, de 16 anos, são considerados pelo direito absolutamente incapazes. Por outro lado, temos pessoas que, por uma condição específica, são consideradas relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4º do Código Civil, e que, por conta disso, podem necessitar de uma atenção maior através do Instituto da Curatela, como nós veremos já já. Pois bem, quando nós falamos, então, de capacidade, falando do artigo 1º, nós vamos nos reportar também às incapacidades. Então, quem é incapaz? E, nesse sentido, a legislação traz uma dicotomia, pessoas absolutamente incapazes, previsão no artigo 3º, e já vamos tratar desse artigo, e cuja prática de atos sem o representante torna esse ato nulo de pleno direito, né? Artigo 166, inciso 1º do Código Civil. Por outro lado, existem pessoas que são relativamente incapazes e que estão arroladas no artigo 4º do Código Civil, que devem ser assistidos sob pena de anulabilidade, artigo 171, inciso 1º do Código Civil. Então, quando nós falamos de nulidade e anulabilidade de atos, quando tratamos especificamente neste curso de casamento nulo, anulável ou mesmo da inexistência, nós falamos um pouquinho a respeito dos sistemas de nulidades previstos na parte geral e, obviamente, quando falamos da prática de atos, negócios jurídicos nulos ou anuláveis, se faz referências aos artigos 3º e 4º do Código Civil. Bom,
No âmbito, portanto, relativamente à curatela e mesmo à tomada de decisão apoiada, o que é importante que nós lembremos? Existe uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, que o Brasil, em 2007, foi signatário, a chamada Convenção de Nova York, que nos termos do seu artigo 1º estabelece que o propósito da convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Então, a partir daí, neste artigo ainda, o que se estabelece, o que se prevê da pessoa com deficiência? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Então, é claro que quando nós vamos falar de uma pessoa com deficiência, tem diferença de se falar de uma pessoa com incapacidade. Hoje, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência, ela efetivamente não é incapaz, né? Ela pode ter uma deficiência e praticar os atos da vida civil normalmente, ou pode ainda precisar de um apoio, que é o processo de tomada de decisão apoiada, e excepcionalmente se falará em curatela e na nomeação de um curador, que, como veremos mais adiante, ficará restrita para as questões ligadas a patrimônio, para atos e negócios patrimoniais. Pois bem, quando nós falamos ainda, então, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e já foi referido aqui mais de uma vez, nós temos o artigo 6º do Estatuto, que efetivamente estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa para a prática de atos da vida civil, né? Inclusive para, no âmbito do direito de família, como nós já vimos, casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, conservar sua fertilidade, o direito à família e à convivência familiar e exercer direitos de guarda, tutela, curatela e até mesmo participar de processos de adoção. Então, esse artigo 6º para nós e para o direito de família é muito importante. Bom, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, se o Brasil foi signatário em 2007, ele ratificou a convenção assinada neste ano pelo Decreto Legislativo 186 de 2008, que incorporou ao direito interno essa convenção e foi promulgada através do Decreto Executivo 6949 de 2009. Então, em janeiro de 2016, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, né, inspirada na Convenção. Então, na Convenção, os artigos 114 a 116 revogaram dispositivos do Código Civil, em especial na parte geral e no direito de família. Lá na parte geral, nós tivemos alterações no artigo 3º, artigo 4º, que já vamos nos referir. Tivemos também no artigo 228, relativamente à possibilidade da pessoa com deficiência ser testemunha, bem como na parte do direito de família, tivemos regras alteradas na parte de casamento nulo, como já vimos, anulável, que é realmente uma mudança significativa no olhar para a pessoa com deficiência. Aí, um novo paradigma de incapacidade, então nós inauguramos uma nova abordagem do tema. Então, num primeiro momento, temos que ter em mente de que não há no sistema privado brasileiro pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Na verdade, são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Por outro lado, vamos ter o quê? A parte dos relativamente incapazes, que está prevista no artigo 4º do Código Civil, que vai estabelecer o quê? Excepcionalmente, vamos trabalhar, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Portanto, quando nós vamos falar de incapacidade aqui, nós vamos trabalhar e justamente falando, por exemplo, de incapacidade da pessoa com deficiência, justamente no inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Bom, então hoje, e após toda essa alteração, existe uma trilogia, né,
para o exercício de direitos. Então, nós vamos encontrar pessoas com deficiência reputadas plenamente capazes e que exercem os atos da vida civil de forma integral, sozinhos. Pessoas com deficiência física, mental ou intelectual que podem exprimir a sua vontade e se autodeterminar, que podem se beneficiar da chamada tomada de decisão apoiada, que entrou no nosso sistema jurídico a partir, então, do Estatuto e do qual nós vamos falar já já, a fim de que exerçam a sua capacidade de exercício em condições de igualdade com os demais, com absoluta proteção dos seus interesses existenciais e patrimoniais. E temos, por fim, pessoas com deficiência física, mental ou intelectual, que, em razão da impossibilidade de autogoverno, de não poderem sozinhas exercer atos, exprimir a sua vontade, elas são enquadradas numa incapacidade relativa, e aqui vamos ter o regime especial da curatela, a depender do grau de possibilidade de externar essa vontade, que poderá ser incluída como necessidade de ter um representante ou um assistente. Então, imaginamos uma pessoa em coma. No sistema anterior, ela seria absolutamente incapaz. Atualmente, com a mudança advinda com o Estatuto, até mesmo uma pessoa em coma é enquadrada como relativamente incapaz. Realmente trata-se de uma mudança de paradigma, de um novo olhar para o sistema de incapacidade e que faz com que realmente nós ainda precisemos de um tempo para sedimentar, para que a interpretação dos artigos que nós vamos trabalhar logo a seguir, seja organizada e trabalhada pela boa doutrina e jurisprudência nacionais. Bom, num primeiro momento, vamos falar do processo de interdição, ou, segundo alguns autores, o processo de curatela específica. A nomeação de um curador ela é realizada em processo de interdição com novos contornos, então, para atos de natureza patrimonial e negocial. Não esquecemos que, segundo o artigo 6º, nós não vamos falar da ingerência em questões pessoais, porque o próprio artigo 6º resguarda situações muito importantes e que até bem pouco tempo atrás elas eram trabalhadas a partir da ideia do curador. Por exemplo, a questão da fertilidade de uma pessoa com deficiência, casar, constituição de união estável. Então, são situações que hoje nós tivemos aí um novo olhar. Então, no processo de curatela específica, assim chamada por alguns autores, ou mesmo o código, o próprio Código de Processo Civil chama do processo de interdição, ele fica, então, o curador, ele vai trabalhar, ele vai assessorar fundamentalmente para atos de natureza patrimonial e negocial, à luz do artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como dito, não é permitida a ingerência em aspectos existenciais, é medida excepcional de proteção. Então, para nós falarmos de uma interdição ou um processo de curatela específica, nós vamos falar de uma medida excepcional, né, que deve ser fixada o menor tempo possível, né? Ela deve durar o menor tempo possível e justamente enquanto seja necessário para a proteção e realização de certos atos que o direito exige que a pessoa tenha discernimento para realizá-los. E os curadores que forem assim constituídos, por lei, eles são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. O Código Civil estabelece uma exceção nessa situação quando o curador for o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens. Aí vai se dispensar esse balanço geral, a não ser que o juiz assim determine. Pois bem, o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, parágrafo 3º, estabelece que a pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, né, no caso de pessoa em situação de institucionalização e que seja nomeado um curador, o juiz deve dar preferência para a pessoa que tem um vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. O artigo 86 também determina que para a emissão de documentos oficiais não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Então, pode ainda não termos um curador que não lhe será negado o direito de se ter documentos, né? E em caso de relevância e urgência e para proteger os interesses da pessoa com deficiência, pode o juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento
do interessado nomear desde logo um curador provisório, ao qual estará sujeito no que couber, obviamente, às disposições do Código de Processo Civil. Ora, quem está sujeito à curatela, portanto? Primeiro, incide sobre maiores relativamente incapazes. Então, quando nós falamos de tutela, o que diferencia o Instituto da Tutela para a curatela, né? A tutela, nós vamos falar, ela é para menores de idade, né? Quando nós vamos falar de curatela, nós temos a sua incidência para pessoas maiores, relativamente incapazes, nos termos do que conversamos no artigo 4º. Bom, o rol das pessoas que estão sujeitas à curatela encontra-se no artigo 1767 do Código Civil, que estabelece aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos e os pródigos. Claro que o nosso foco acaba ficando no inciso 1º para aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exercer ou exprimir a sua vontade. A legitimidade, né? Quem é que pode fazer esse pedido de interdição? O artigo 1747 do CPC estabelece que a interdição pode ser promovida, primeiro, pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando e pelo MP, pelo Ministério Público, né? E a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial, esse pedido de curatela, né? Há uma discussão, e a princípio a doutrina majoritária defende, que deve-se aceitar a possibilidade de a própria pessoa solicitar a curatela, a chamada autocuratela. Isso porque o Estatuto, ele alterou o Código Civil em janeiro de 2016 e trouxe essa possibilidade. No entanto, em março, entrou em vigor o Código Civil, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que alterou o dispositivo do Código e retirou e não contempla a hipótese da autocuratela. Nesse sentido, há que se ter em conta e se fazer um exercício hermenêutico para, sim, se admitir e levando em conta a intenção, a ratio legis, né, do Estatuto, de sim permitir que a pessoa possa pedir a fixação de um curador, se for o caso. Então, a legitimidade do MP, ela é sempre subsidiária e extraordinária, artigo 748 do CPC, e o Ministério Público, ele participa muito mais como um fiscal da ordem, né, e nas ações que não propõe, e a Defensoria Pública cabe o exercício de curadoria especial, artigo 752, parágrafo 2º do CPC, quando o interditando não constituir advogado. Então, o próprio STJ já decidiu, em 2017, pela impossibilidade do exercício de curadoria especial pelo Ministério Público. Há a possibilidade também de o juiz nomear um curador provisório ao interditando, e o requerente deve juntar laudo médico ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Então, no pedido dessa curatela, já efetivamente se demonstra, né, o grau de discernimento, possibilidade ou não de exprimir essa vontade, né, e é fundamental pela legislação também que o juiz, juntamente com uma equipe multidisciplinar, né, haja uma entrevista pessoal realizada pelo juiz para que ele também tire a sua convicção com o auxílio dessa equipe multidisciplinar para se verificar os limites dessa curatela, né? O que esse curador efetivamente tem que se preocupar, em que situação e o grau de discernimento dessa pessoa. E claro, se for necessário, pessoas e parentes próximas podem ser ouvidas pelo magistrado. Vamos então, num primeiro momento, analisar o nosso primeiro quiz. Sobre o Instituto da Curatela, é incorreto afirmar: A. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Letra B. Na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Letra C. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. E letra D, ainda quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for o da comunhão universal, será obrigado à prestação de contas. Nossa letra incorreta é letra D,
Ainda quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for o da comunhão universal, será obrigado à prestação de contas. Não necessariamente, como nós vimos, o Código Civil estabelece especificamente a possibilidade de não prestar essas contas, salvo se o juiz assim solicitar, quando se é casado pelo regime da comunhão universal de bens e o cônjuge for o curador. Pois bem, quando nós falamos ainda do processo de curatela, temos que analisar especificamente o quê? Que a perícia, ela indicará especificamente, se for o caso, dos atos para os quais será necessário, haverá necessidade de curatela. Temos também uma ordem legal de estabelecimento, que o artigo 1775 do Código Civil que estabelece, mas prevalece o melhor interesse do curatelado. Então, embora o artigo 1775 traga uma ordem preferencial para se verificar a análise do curador, de quem será o curador, é possível, né, que o magistrado não siga exatamente essa ordem a teor do parágrafo 2º do artigo 755 do Código de Processo Civil. Então, nós já temos, aos poucos, decisões dos tribunais que vêm traçando o norte e ajudando a mudar a cultura jurídica, no sentido de que a interdição ou curatela específica, para aqueles que assim entendem, apenas para atos de natureza patrimonial, não há ingerência em questões existenciais, justamente porque a regra no artigo 6º do Estatuto é clara com relação à plena capacidade no exercício. A companheira, né, necessidade de comprovação de vínculo. Também temos situações, e como já falamos em outra aula, quando nós temos um casamento, nós temos uma prova pré-constituída de uma situação, né, do casamento, quando as regras começaram, regime de bens, desde quando é cônjuge. Quando nós temos união estável, nem sempre temos um contrato de união estável e podem pairar dúvidas se é ou não companheiro. Então, obviamente que para se exercer o munus público de curador, quando se tem uma união estável, deve restar muito clara a condição de companheiro ou companheira para que possa exercer essa função. Se houver dúvida, obviamente que o magistrado verificará quem revela as melhores condições para exercer esse munus público. Bom, com relação ainda ao artigo 1783 do Código Civil, e já tratado no nosso quiz, né? Em exceção, quando efetivamente o curador ele é casado com comunhão universal, o cônjuge não necessitará prestar as contas, a não ser que o juiz exija. A doutrina majoritária entende o quê? Que essa é uma norma especial e não se aplica à união estável e aos demais regimes de bens. Então, quando se tem uma união estável e imaginemos que haja um contrato escrito em que estabeleça a comunhão universal de bens, não se aplicará a regra do artigo 1783 e o companheiro entra na regra geral da necessidade de prestação de contas anual. Portanto, não se estende o 1783 para os casos relativos à união estável. Bom, uma outra situação também interessante, imaginemos que nós possamos ter uma discussão entre irmãos, um quer exercer ser o curador, né, e que haja eventualmente uma discussão. Ora, é plenamente possível e deve o magistrado verificar aquele que tem mais, contato, aquele que efetivamente possa exercer esse munus público de forma integral, de forma a efetivamente levar em conta as necessidades desse curatelado, né? Então, nós temos inclusive uma decisão do Tribunal Estadual de Santa Catarina, de 2016, que prevê o seguinte: interdição, incapacidade civil de pessoa idosa atestada em laudo pericial em conteste, curatela, nomeação da pessoa na pessoa de uma das descendentes mais apta e que conta com a confiança da interditanda, inexistência de conflito de interesses entre esta e aquela, o irmão, por outro lado, que pleiteia o munus, má gestão patrimonial e cuidados em relação à mãe negligenciados no passado, situação que desaconselha a outorga do encargo. Então, já temos aí esse olhar, e sempre tivemos, mas como são decisões mais recentes e porque tivemos essas alterações advindas com o Estatuto, é importante que nós tenhamos esse olhar. Bom, também é possível, e o Código Civil estabelece, porque viemos com essas alterações, o artigo 1775-A, do Código
permite a chamada curatela compartilhada. O que isso significa? O artigo estabelece que na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Seria possível, no exemplo anterior daquela decisão, que os filhos ficassem com a curatela compartilhada? Seria possível, mas no caso concreto, o tribunal entendeu dar essa curatela, né, que fosse nomeado como curador apenas um dos filhos, né? Então, na prática, que muitas vezes acontece na vida cotidiana, num contexto familiar em que uma pessoa tem um curador, mas na família todos auxiliam, né? E até então, antes dessas alterações advindas com o Estatuto, tínhamos a possibilidade apenas da fixação de um curador. Agora, a curatela compartilhada, artigo 1775, há essa possibilidade que já vem, né, o que acontece na prática agora, juridicamente é permitida. Quais são os efeitos da sentença nomeia um curador, né? Nós temos, então, os efeitos ex nunc e imediatos, dali para diante, da data da sentença para diante. Então, os atos praticados antes da sentença que fixa a curatela, eles são plenamente válidos, em regra. É claro que é possível serem reputados inválidos atos praticados antes da sentença declaratória, nessa interdição, certo? Em caso de visível incapacidade antes dessa interdição, por assim dizer, ou dessa fixação de curatela específica. Então, vai ser avaliado o quê? A boa-fé daquele que realizou o negócio, a boa-fé subjetiva, e o proveito para o incapaz. Então, em regra, efetivamente, os atos praticados por essa pessoa que agora está, né, sob uma curatela, eles são plenamente válidos e, eventualmente, será possível discutir a prática de certos atos realizados antes, desde que se verifique efetivamente como se dava, se o estado da pessoa era ostensivo ou não, se ela demonstrava ou não que não tinha discernimento. E aí, apenas no caso concreto, o magistrado poderá fazer essa análise. Bom, e quem já estava interditado ao tempo dessa nova legislação? Ou seja, tivemos essa alteração que entrou em vigor em janeiro de 2016, alterando os dispositivos do Código Civil. E, claro, os termos fixados nas interdições como absolutamente incapazes, e hoje não são mais. Agora nós temos apenas o quê? Relativamente incapazes, mesmo que estejam interditados e tenham representante. Então, aí nós temos duas correntes doutrinárias. A primeira vai dizer o seguinte, que por ser lei de Estado, todas as pessoas interditadas passam a serem consideradas plenamente capazes e o levantamento da interdição passa a ser desnecessário, né? Nesse caso, o professor José Fernando Simão traz esse posicionamento, trouxe uma interessante discussão a respeito da matéria. E uma segunda corrente, não sendo o caso de pedir levantamento ou tomada de decisão apoiada, os termos expedidos continuam válidos. Ou seja, nesse caso, apenas a necessidade de uma adaptação relativamente aos termos que foram fixados numa sentença anterior às modificações que surgiram com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, nesse sentido, nós podemos fazer referência aqui a esse manual, Manual de Direito Civil, Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, que tratam do tema e explicam o seguinte. Quando nós falamos efetivamente sobre esse tema, nós vamos encontrar sobre essa discussão, né? Com efeito, a partir da entrada em vigor do Estatuto, surgiu a questão atinente ao levantamento das interdições já decretadas. Vale dizer, na medida em que o novo diploma considera a pessoa deficiente legalmente capaz, a curatela que haja sido instituída em seu favor cairia automaticamente? Por óbvio que mesmo que um procedimento de interdição, hoje melhor denominado como procedimento de curatela, haja sido concluído, o curatelado passou a ser reputado legalmente capaz a partir da vigência do novo Estatuto. O que não tem sentido, inclusive pela segurança jurídica que geraria, é a conclusão de que as curatelas designadas cairiam automaticamente. Algumas razões, né, levam em conta o quê? Que a curatela, ainda que considerada extraordinária, não deixou de existir. Assim,
sem prejuízo de o interessado requerer o levantamento, nos termos das normas processuais, os termos da curatela já existentes devem ser interpretados na perspectiva do Estatuto, considerando-se o âmbito limitado de atuação do curador quanto à prática de atos de natureza patrimonial. Em suma, não se deve considerar que as curatelas já designadas quedar-se-iam, a partir do Estatuto, como em um passe de mágica, e que nos parece ser melhor compreensão a respeito das regras que agora norteiam as interdições ou o processo de curatela específica. Pois bem, um novo instituto que agora o ordenamento jurídico brasileiro possui é a tomada de decisão apoiada. É um instituto que surge com essas alterações, né, e que nos permitem o quê? É um instrumento que visa auxiliar em benefício da pessoa com deficiência, visa auxiliar a prática de certos atos. O artigo 1783, inciso A, estabelece o quê? A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhe elementos e informações necessários para que possa exercer a sua capacidade. Nesse sentido, e falando um pouco do processo de tomada de decisão apoiada, nós vamos encontrar aqui no Manual de Direito das Famílias, de Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada, que trabalha muito bem certos temas que são complexos, que são controversos, e que sobre esse tema em especial, no que ela nos traz? A pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas que gozem de sua confiança para assessorá-la de modo que possa exercer a sua capacidade. A existência de tal apoio não limita a capacidade de agir. Trata-se de um remédio personalizado para as necessidades existenciais da pessoa, no qual as medidas de cunho patrimonial surgem em caráter acessório, prevalecendo o cuidado assistencial e vital ao ser humano. O beneficiário conserva sua capacidade de fato. Mesmo nos específicos atos em que seja coadjuvado pelos apoiadores, a pessoa com deficiência não sofre restrição em seu estado de plena capacidade. Apenas está privada de legitimidade para praticar episódicos atos da vida civil. É claro que, então, quando falamos efetivamente do processo de tomada de decisão apoiada, nós vamos ter o quê? Certas situações, né, e que pode esse termo apresentado em juízo para que o juiz homologue, eu indico 2 pessoas da minha confiança que irão me apoiar para a prática de certos atos. Então, imaginemos, né, vamos imaginar um exemplo para celebrar contratos de compra e venda, cessão e doação, né, que importem aumento ou diminuição patrimonial, né, e aí eu estabeleço o prazo, imaginemos, por 2 anos, né, a contar do trânsito em julgado dessa sentença, sendo facultada a sua renovação. Esse pode ser um termo a ser homologado pelo magistrado para que eu possa ter um auxílio na tomada de decisões, né, estabelecidas assim segundo a legislação. Pois bem, a legitimidade, quem é que pode pleitear, né, uma tomada de decisão apoiada e se pedir que sejam determinados, que sejam fixados apoiadores, né? Será requerido pela própria pessoa a ser apoiada, com a indicação das pessoas aptas a prestarem esse apoio. Já se decidiu em tribunais estaduais pela impossibilidade de ofício, o magistrado aplicar o instituto, ou seja, é a pessoa que deseja ser apoiada que deve indicar especificamente quem serão os seus apoiadores. E a pessoa, ela é capaz e o pedido é privativo desta. Vamos agora ao nosso segundo quiz. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. B. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com a qual mantenha vínculo e que goze de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Letra C.
O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio que entender necessário. E letra D, a pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada, porém sujeita-se à análise do juiz, que poderá manter o apoio. A alternativa incorreta aqui é letra D. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada, porém sujeita-se à análise do juiz, que poderá manter o apoio. Esta é a incorreta. Pois bem, quando nós falamos ainda a respeito do processo de tomada de decisão apoiada, antes do deferimento, a legislação estabelece pela necessidade de o juiz ouvir pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio e o Ministério Público. Na verdade, há uma crítica com relação a essa necessidade, justamente porque se a pessoa é plenamente capaz e ela está solicitando o apoio, não se deveria ter tanta burocracia para que fosse homologado uma solicitação dessa natureza. Mas há essa necessidade. E também o processo de tomada de decisão é um instituto aplicável, é o melhor instituto para casos de pessoas que passam em momentos de crise, que podem possuir alguma doença que lhes deixe em crise momentaneamente, temporariamente, né? Então, não se falaria em interdição ou curatela específica, mas sim o processo de tomada de decisão apoiada. Os efeitos da sentença que homologa esse pedido, a gente vai ter como sendo ex nunc, a partir da sentença. Já tivemos decisão dos tribunais inferiores, notadamente no Rio Grande do Sul, recentemente, numa ação ordinária, tomada de decisão apoiada, decisão que não retroage para declarar a incapacidade. Então, nesse sentido, nós temos o quê? Não é omissa a sentença que, diante das novas regras ditadas pelo Estatuto, deixou de atribuir efeitos ex tunc para declarar a incapacidade da parte, tal como requer. Então, aqui se pedia que se declarasse em período anterior algum tipo de incapacidade. Na verdade, a tomada de decisão apoiada é dali para adiante e não vai retroagir. E até porque, pelo novo modelo, a pessoa ela é plenamente capaz para a prática de certos atos. Uma outra situação importante a ser cogitada diz respeito à necessidade de assinatura dos apoiadores nos atos e negócios jurídicos praticados, né? É um tema que tem despertado controvérsias. Por quê? O artigo 1783-A do Código Civil prevê que podem os terceiros solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Claro que a tendência, porque está previsto na legislação, é a exigência com um fito de maior segurança. Só que, por outro lado, a lei também não reserva nenhuma consequência jurídica na hipótese da contrassinatura dos apoiadores. Qual seria a responsabilidade dos apoiadores em assinar esse documento, né? Juntamente, esse documento, imaginemos que trate de questões negociais, patrimoniais. Então, esse é um questionamento, é um tema que desperta controvérsias, né? E que a tendência, como eu comentei, segundo a melhor doutrina, é que na prática acabe-se sempre exigindo a assinatura dos apoiadores nos atos e negócios celebrados pela pessoa apoiada e nos termos, obviamente, nos limites estabelecidos no termo homologado pelo juiz. Bom, e falando em divergências entre apoiados e apoiadores e negligência do apoiador. Havendo divergência de opinião entre os apoiadores, o juiz, ouvindo o Ministério Público, deve decidir sobre a questão. O próprio Código Civil assim estabelece no artigo 1783-A, parágrafo 6º. Temos também um parágrafo 7º lá do Estatuto que prevê o quê? Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. E se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação do apoio. Portanto, nós verificamos aqui a importância
né, do apoiador no processo de tomada de decisão apoiada. Temos ainda regras que tratam da extinção do acordo e da exclusão da participação como apoiador. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Temos ainda a possibilidade do apoiador solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de tomada de decisão apoiada. Então, aquele que num determinado momento foi determinado, né, foi reconhecido como apoiador, ele mesmo pode pedir para ser excluído, né, sendo que o seu desligamento fica condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. E temos também que aplicam-se a tomada de decisão apoiada no que couber às disposições referentes às prestações de contas na curatela. Portanto, hoje vamos falar de pessoas com deficiência que exercem plenamente os atos da vida, porque podem exprimir a sua vontade. Temos pessoas que, por vontade própria, pedem um auxílio, tomada de decisão apoiada, ou seja, vai pedir o auxílio de duas pessoas, que o juiz assim os nomeie, para que o auxilie na prática de determinados atos da vida civil. E vamos falar então da curatela, dessa curatela específica chamada no Código Civil, na doutrina clássica de interdição, que na verdade, como vimos hoje, ela fica restrita para aspectos de cunho patrimonial e que visam especificamente dar esse cuidado maior para a pessoa que tem deficiência, mas que não consegue exprimir a sua vontade. Bom, temos alguns autores, né, que discutem esse tema. Então, Anderson Schreiber, ele diz o quê? Né? Ele aponta a judicialização do Instituto como um problema para a tomada de decisão apoiada. Ele muitas vezes até indica o seguinte, muitas vezes até o mandato poderia resolver alguma questão, né? Alguém que venha a ser efetivamente, né, ter um instrumento de mandato, a procuração, que pudesse resolver certas situações quando uma pessoa efetivamente não tem possibilidade e que efetivamente não passaria por todo esse processo de fixação do processo de tomada de decisão apoiada, né? Uma outra questão poderia ser, se a pessoa é capaz, por que a participação do Ministério Público, porque, a princípio, aquele que pede o apoio, ele é plenamente capaz. Então, ele está só justamente pedindo esse apoio porque vai se sentir mais confortável para a tomada de certas decisões ligadas a questões negociais, patrimoniais, né? E uma outra questão que é apresentada diz respeito à desnecessidade de contrassinatura, justamente porque, né, não há uma sanção para os apoiadores e a exigência muitas vezes pode gerar uma suspeita sobre o apoiado que é plenamente capaz. Então, na verdade, são algumas reflexões, discussões que apenas com o passar do tempo, porque nós temos aí muito pouco tempo de vigência do estatuto dessas alterações e que, com o passar do tempo, serão sedimentadas. Eu costumo dizer aos meus alunos, e quando trabalhamos esse tema, que como um dia a guarda compartilhada também foi um instituto, né, muito discutido, não se tinha muita clareza relativamente ao que seria a guarda compartilhada, relativamente à guarda unilateral, e que hoje, passados 10 anos da sua introdução no Código Civil, em 2008, nós já temos aí muito mais clareza e a própria sociedade já compreende melhor o que seria uma guarda compartilhada, que ela se difere de uma guarda alternada e que realmente é a regra atualmente pela alteração sofrida pelo Código Civil em 2014. Então, certamente, essa mudança no paradigma das incapacidades também, com o passar do tempo, será sedimentada e também teremos aí esse novo olhar para a pessoa com deficiência muito melhor trabalhado. Pois bem, temos também, dentre as reflexões sobre essas alterações, autores como o professor José Fernando Simão, que também traz algumas reflexões relativamente a algumas regras no Código Civil, na parte geral, por exemplo, que sempre procuraram proteger o incapaz. Então, por exemplo, a prescrição que não corre contra absolutamente incapazes. Agora, como nós não temos pessoa maior incapaz absolutamente, nós não tivemos alteração nessa parte. Então, é uma discussão também, dentre outros artigos do Código Civil, que merecem também ser revistos, serem reanalisados e, se for o caso, a alteração na legislação para que nós possamos adequar e ter uma maior compreensão e continuarmos protegendo pessoas que, seja temporária
ou de forma permanente, precisam de um auxílio e um cuidado maior que diz respeito justamente a essa teia de solidariedade que deve ou deveria existir no contexto familiar. Por fim, né, e resumindo aquilo que efetivamente nós trabalhamos, nós vamos encontrar o quê? Trabalhamos inicialmente as mudanças na incapacidade, vamos falar lá artigo 3º e artigo 4º, alterados pelo Estatuto. Trabalhamos também quais regras especificamente no artigo 114 a 116 do Estatuto culminaram com alterações no Código Civil, notadamente artigo 3º, artigo 4º, artigo 228 do Código Civil na parte geral e na parte especial no livro de família, uma série de alterações para casamento e também, né, a inserção de um novo instituto que é a tomada de decisão apoiada. Vimos também que a curatela, né, a fixação de um curador, num processo de curatela específica, também chamada de interdição na legislação, ela fica restrita para a prática de atos patrimoniais, justamente porque o próprio Estatuto já trouxe muito claro, justamente que o exercício de questões existenciais resta preservado e a legislação vai proibir, né, a prática de certos atos que até então, muitas vezes, a gente poderia encontrar e que ficariam a cargo muitas vezes do entendimento do curador, né? Questões relativas à fertilidade e, eventualmente, um casamento ou uma união estável, até porque a própria legislação não permitia. Vamos falar também, né, de que na tomada de decisão apoiada nós temos um apoio para a pessoa que é plenamente capaz, mas ela quer se sentir mais confortável na prática de certos atos negociais. E vimos também que, sem dúvida nenhuma, nós temos uma alteração de paradigma relativamente à incapacidade no Brasil e que é o tempo, né, a boa doutrina e a boa jurisprudência darão o tom para essas alterações e como a interpretação acontecerá. Vamos chamar, então, o nosso terceiro quiz. Sobre o processo de tomada de decisão apoiada, é incorreto afirmar, letra A, será determinada pelo juiz por meio de procedimento de jurisdição voluntária de competência da vara da família. O beneficiário do apoio conservará a sua autodeterminação em todos os atos que não estejam incluídos no acordo. Portanto, para a satisfação dos atos ordinários da vida cotidiana, não necessitará de auxílio dos apoiadores. Letra C. Trata-se de processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos uma pessoa idônea com a qual mantenha vínculos e que goze de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil. E letra D. A tomada de decisão apoiada não surge em substituição à curatela, mas lateralmente a ela em caráter concorrente, jamais cumulativo. Aqui a resposta a esse quiz, como sendo incorreta, a letra C. Trata-se do processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas e não uma, como consta na questão. Portanto, esse nosso quiz, então, para fecharmos a nossa aula relativamente ao processo de tomada de decisão apoiada e ao Instituto da Curatela. Então, resumindo a nossa aula de hoje sobre interdição ou curatela específica e tomada de decisão apoiada. O que nós trabalhamos especificamente na nossa aula de hoje? Inicialmente, nós lembramos de família e solidariedade. Lembramos que apenas no final do século XIX, início do século XX, é que nós passamos a ter a solidariedade. Ela deixa de ser uma categoria fato social para um direito-dever. E aí surgem as noções jurídicas de assistência, de dívida social e de função social mesmo dessa família, né? A família é ou deveria ser uma teia de solidariedade recíproca e o legislador não ignora isso. E, portanto, nós temos institutos que visam o quê? Proteção às pessoas incapazes, sejam os menores incapazes, Instituto da Tutela, sejam os maiores incapazes que podem se servir da curatela, então, bem como a tomada de decisão apoiada. Claro que a tomada de decisão apoiada, como nós vimos, a pessoa ela é plenamente capaz, mas ela busca um apoio, né? Ao passo que a curatela, nós vimos que ela é uma exceção, deve durar o mínimo possível e fica restrita aos atos de natureza negocial, patrimonial. Então, são institutos próprios para pessoas que reclamam uma proteção e uma atenção maior. Vimos também
as questões de capacidade e incapacidade no Código Civil. Temos hoje, no artigo 3º e no artigo 4º, quem é considerado absoluta ou relativamente incapaz. E por conta disso, né, falamos a respeito das pessoas que efetivamente não têm como exprimir a sua vontade e que são enquadradas atualmente como pessoas relativamente incapazes. Lembramos, inclusive, o exemplo de uma pessoa em coma que, mesmo que ela não tenha como exprimir, ela não é mais absolutamente incapaz, e sim relativamente incapaz pelo sistema atual. Bom, a partir disso, falamos o quê? Que existe uma convenção internacional que o Brasil foi signatário em 2007 e que posteriormente veio a ser ratificada internamente em 2008, promulgada através de decreto executivo em 2009. E, em janeiro de 2016, as alterações advindas do Estatuto, que foi publicado em julho de 2015, 6 meses nós tivemos de vacácio, para que efetivamente nós tivéssemos essas alterações em vigor em janeiro de 2016. E essas alterações, né, advindas com o Estatuto, foram muito importantes, ou são muito importantes, para um novo olhar para a pessoa com deficiência. Esse novo paradigma de incapacidade, portanto, fez com que nós tivéssemos hoje uma trilogia para as pessoas com deficiência, a primeira delas reputada plenamente capaz e pratica os atos da vida civil, pessoas com deficiência física, mental ou intelectual que podem exprimir a sua vontade de se autodeterminar, mas que querem se beneficiar da chamada, do chamado processo de tomada de decisão apoiada. Temos também as pessoas com deficiência física, mental ou intelectual que, em razão da impossibilidade de autogoverno e de exprimir a sua vontade, são enquadradas na incapacidade relativa agora, né? Então, há esse regime especial de curatela como visto. Nesse sentido, falar de curatela como uma medida excepcional, os sujeitos à curatela que estão previstos no Código Civil, fundamentalmente aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e mesmo assim os pródigos. A legitimidade, o Código de Processo Civil hoje prevê, no artigo 747, alterou o Código Civil, revogou as normas estabelecidas no Código Civil e que trouxe aí um paradoxo. Na verdade, nós tivemos uma alteração no Código Civil com a entrada em vigor do Estatuto, em janeiro, e logo em março tivemos a revogação do artigo em função da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. A melhor doutrina tem pugnado pelo entendimento de que deve-se sim entender pela possibilidade do pedido de autocuratela, de que a própria pessoa pode fazer esse pedido, né, e que não é uma hipótese tratada pelo Código de Processo Civil no artigo 747. Falamos ainda, quando tratamos aqui do tema, da tomada de decisão apoiada, que, como todos nós vimos, a possibilidade de se pedir 2 apoiadores, que o juiz homologue esse acordo e se peça efetivamente o quê? O apoio em determinadas situações que envolvem negócios jurídicos e que fica fundamentalmente ligada a esse apoio. Eu me sinto mais firme, mais apoiada e efetivamente faz com que nós possamos ter, inclusive, o próprio apoiador, ele pode pedir a sua exclusão ou o apoiado também pedir a própria substituição. E lembrando que o magistrado não pode de ofício fixar, ou dizer quem pode ser apoiador. Na verdade, é a própria pessoa que efetivamente pode pleitear realizar esse pedido. Portanto, sobre esse tema, curatela, processo de tomada de decisão apoiada, esses eram os temas principais e que, com certeza, a boa doutrina, a boa jurisprudência, efetivamente irá sedimentar, irá clarear alguns posicionamentos e alguns temas que hoje são controvertidos. Era isso. Convido-os a continuar nos acompanhando na nossa próxima aula, em que nós trabalharemos as questões relativas aos reflexos sucessórios oriundos da conjugalidade. Então, quando o cônjuge e quando o companheiro são herdeiros, falaremos, obviamente, de hipóteses também dos filhos, dos ascendentes e também dos colaterais, dos parentes colaterais serem herdeiros. Portanto, fiquem conosco até a nossa próxima aula relativa a direito sucessório. Até mais!
Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.